Sinceramente, depois de 10 anos tomando creatina, eu achava que não fazia diferença nenhuma. Nenhum aumento claro de força, nenhuma melhora perceptível no físico. Tomava os 5 gramas por dia de maneira religiosa, como que realmente manda a cartilha. E continuava do mesmo jeito. Mas então eu comecei a ler mais profundamente sobre o assunto e uma coisa acabou me incomodando. Até 30% das pessoas simplesmente não respondem bem à creatina. Isso na dose padrão, e isso me acertou como um soco. Será que eu estava desperdiçando uma década de suplemento e de resultado? Bom pessoal, foi aí que eu decidi fazer um experimento comigo mesmo, um teste extremo. Sair dos tradicionais 5 gramas para 20 gramas de creatina por dia, todos os dias, por 2 meses seguidos, sem pular, sem desculpa. A ideia não era só ver que se eu ia ganhar mais força, mais massa muscular, era entender se com mais creatina no corpo, eu teria alguma resposta cognitiva, física, emocional, especialmente em um período da vida com um estresse alto. E o que aconteceu foi bem diferente do que eu esperava. Só que antes de continuar, deixa eu te pedir algo muito importante, porque se esse tipo de vídeo aqui te ajuda de alguma forma a tomar decisões mais estratégicas sobre sua saúde, sobre o seu físico, sobre sua performance em geral, considere se inscrever no canal, porque estamos muito perto de bater uma meta bem importante aqui. E esse simples gesto seu fortalece ainda mais esse projeto, que é feito realmente para pessoas como você, que querem um resultado real, querem resultado sem achismo e sem modinha. E agora eu quero saber de vocês também exatamente de onde que você está assistindo esse vídeo, qual cidade ou até qual país. Me conta nos comentários que eu vou ler todos, sem exceção, e saber de onde você vem me ajuda a criar conteúdos cada vez mais conectados à sua realidade também. Mas voltando ao experimento, antes de te contar como meu corpo reagiu, tem uma coisa sobre creatina que quase ninguém sabe e que talvez explique porque ela nunca tenha efeito em você. Vamos lá, eu quero agora te fazer entender por que 5 gramas de creatina pode não funcionar para todo mundo. Pessoal, essa recomendação de 5 gramas de creatina por dia virou como se fosse um mantra no mundo do treino inteiro. É seguro, é prático, funciona para muita gente, mas aqui está o ponto que poucos discutem sobre isso, porque assim, essa dosagem ela foi estabelecida em base de médias, e toda média esconde extremos. Tem estudos recentes que mostram que existe uma parcela significativa de população das pessoas, no caso, que simplesmente não satura os estoques musculares nem cerebrais com essa quantidade, ou seja, segue tomando, mas sem chegar ao nível de concentração que gera benefício real. E aqui então um detalhe que faz a minha ficha, ficar um pouco, vamos supor, caída. Olha só, a saturação muscular é onde a maioria foca. É o que gera aquele pequeno ganho de força, volume, recuperação melhor. Mas tem algo mais profundo acontecendo. Literalmente cerca de 5% da creatina que fica no nosso corpo é armazenada no cérebro. E ao contrário do músculo, o tecido cerebral ele tem muito mais resistência à saturação, especialmente em adultos que vivem em estado crônico de estresse, privação de sono ou até uma alimentação mais restritiva. Agora imagina o que acontece quando você toma apenas 5 gramas por dia. É só 0,1 gramas que consegue de fato atingir o cérebro. A conta ela acaba não fechando. Para muita gente esse detalhe passa despercebido, mas no meu caso, que já vinha com sintomas de cansaço mental, baixa recuperação emocional e algumas noites mal dormidas, esse gargalo invisível faz todo sentido. Talvez eu estivesse subdosando há anos sem perceber. E a ciência mostra que em situações de estresse elevado, o seu cérebro ele consome creatina mais rápido, especialmente nas áreas ligadas à memória de curto prazo e também a um controle emocional. E se você já sentiu que está mais esquecendo das coisas muito mais rápido, coisas simples, se irritando fácil, perdendo o ritmo de treino por cansaço mental, isso pode estar conectado. E não, isso não é papo esotérico. Uma revisão publicada, muito famosa, mostrou que doses entre 15 a 20 gramas de creatina por dia melhoram indicadores cognitivos em adultos com fadiga mental, que tem também sono fragmentado e até altos níveis de cortisol, especialmente homens e mulheres acima dos 35 anos. E aqui o detalhe que ninguém te conta, não é que a creatina não funciona para você, é que talvez você esteja esperando resposta com metade da dose necessária para o seu contexto atual. E se for o caso, o que é que você pode fazer? Bom, eu vou te mostrar agora. Mas antes, pessoal, é exatamente nesse ponto que eu percebo como pequenas mudanças de estratégia fazem toda a diferença. Porque não adianta você depender do suplemento isolado se o treino e a alimentação não estão estruturados para gerar resultados que você realmente precisa.
É justamente por isso que eu criei esse programa de definição total, porque lá eu mostro a você passo a passo como você vai montar sua dieta. Já tem treinos personalizados que pode ser feito tanto em casa, na academia. Eu vou te ensinar como você vai organizar uma alimentação flexível, sem precisar cortar seu hambúrguer, a pizza ou o que você realmente gosta de comer. É um método completo que já ajudou muita gente a acelerar o processo de queima de gordura, a ganhar massa muscular, a alcançar um corpo definido de um jeito sustentável. E tá apenas por R$ 29,90. Mas então, como é que foi meu protocolo de adaptação sem efeitos colaterais? A primeira coisa que eu sabia é que eu não podia fazer, que é sair de 5 gramas direto para 20 gramas. Isso costuma ser o maior erro em protocolo de creatina e a principal razão por trás das queixas de inchaço, desconforto abdominal e até diarreia. Não é a creatina que causa isso por si só. É a velocidade da mudança. O seu corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo volume, principalmente o seu sistema digestivo, os seus rins, que passam a lidar com um fluxo maior de água e sódio intracelular. E é aí que entra o plano que eu usei. Pessoal, preste atenção aqui. Na primeira semana eu dobrei a dose padrão, 10 gramas por dia, dividida em 2 momentos. 5 no café, 5 no jantar. A ideia era permitir que meu corpo absorvesse melhor se sobrecarregar de uma vez. Também aumentei a minha ingestão de água para acima de 4 litros por dia. Isso foi essencial. A creatina ela atrai água para dentro da célula. Se você não estiver devidamente hidratado, o risco de retenção subcutânea e desconforto aumenta muito. E pode dar aquela falsa impressão de que a creatina está enchendo você. Bom, na segunda semana eu subi para 15 gramas por dia. Mantive o fracionamento, agora com 7,5 em cada dose. E foi nessa fase que eu comecei a observar algo muito curioso, porque assim, menos fadiga no final do dia, mesmo com o sono fragmentado, ainda era sutil, mas era perceptível. Mas a fadiga diminuiu muito, isso foi muito bom. E o mais importante, nenhum sinal de retenção visível, nenhuma mudança na balança que indicasse aumento também brusco de peso. Tava tudo ok. Aí o que acontece? Na terceira semana eu atingi os 20 gramas por dia, 10 no café, 10 no jantar. Foi esse ponto que eu senti a diferença e ela começou a se consolidar. Eu acordava com mais clareza mental, raciocínio em tarefas densas como atender clientes, estruturar treinos, fazer outros trabalhos de edição. Parecia tudo muito mais fluido. E o curioso é que no treino nada mudou radicalmente. Nenhum pico de força repetindo, mas algo estava diferente na forma como eu me recuperava entre as séries, principalmente em dias ruins de sono. A fadiga demorava mais para chegar, e isso depois de uma certa idade é o que define muito a consistência. O protocolo de adaptação funcionou justamente porque eu respeitei a fisiologia. E talvez o maior erro seja ignorar esse ritmo de progressão, porque não adianta você dobrar a dose se o seu corpo não absorve. Mas ainda tem um ponto que me chamou muita atenção, e ele tem a ver com o que acontece fora da academia. Pessoal, vamos lá. Nas primeiras 2 semanas, eu não esperava notar muita coisa. E de fato, no início não havia nenhuma diferença. Não havia nenhuma diferença muito clara na balança, no espelho ou no meu treino. Mas a primeira mudança apareceu fora da academia. Foi algo sutil, quase imperceptível, mas que se repetiu por dias seguidos. No meio da tarde, aquele horário em que a cabeça costuma pesar, eu estava mais centrado, menos disperso. Eu consegui manter o foco em tarefas longas, reuniões exigentes, edições que eu faço aqui e sessões de escrita muito profunda sem depender de café ou estímulos externos. E isso me chamou a atenção porque, cara, o padrão normal é o oposto no caso, Isso geralmente não acontecia. E não é uma sensação de euforia nem de pico de energia. Era mais como uma resistência mental muito maior ao cansaço. E a ciência ela dá suporte a isso, porque muitos estudos conduzidos com adultos privados de sono, inclusive em contextos militares e hospitalares, mostram que doses elevadas de creatina, acima de 15 gramas, têm impacto direto na redução de fadiga cognitiva e na manutenção também da performance sob estresse, sob pressão. Isso acontece porque o seu cérebro ele passa a ter mais fosfocreatina disponível para regenerar ATP, a sua principal fonte de energia. Em momentos de exaustão, isso se traduz em maior clareza de raciocínio e menos sensação de aquele nó mental. Já na parte física, a diferença ela foi um pouco mais lenta, mas apareceu. Depois de 4 semanas, 20 gramas por dia, eu percebi que algo para quem treina há muitos anos é valioso. Recuperação eficiente entre as séries e dias. Mesmo com noites um pouco ruins, alguns dias assim, eu consegui manter o rendimento de treino sem aquela sensação de que
algo tá me arrastando. Em exercícios compostos, como agachamento, supino, eu aumentei carga, mas voltei a alcançar as repetições com consistência também. Algo que vi oscilando nas semanas anteriores. Eu estava um pouco desmotivado e isso mudou muito. Também houve uma melhora leve em dores musculares, articulares, o que pode estar ligado também à hidratação muscular, quanto à menor inflamação geral, embora esse ponto ainda seja debatido, né, nos estudos. Nenhuma retenção visível, nenhum inchaço, cara, nenhum efeito colateral. E o mais curioso, pela primeira vez em mais de 10 anos usando creatina, eu realmente senti que estava fazendo alguma coisa. Talvez porque agora eu estivesse finalmente usando uma dose ao meu contexto, no caso que pedia. Mas a pergunta que fica é, faz sentido manter essa dose a longo prazo ou é algo pontual, para momentos específicos da sua vida? A resposta não é tão simples e depende de um fator que poucos consideram. Mas então, vale a pena tomar 20 gramas de creatina? E como é que se pode testar isso com segurança? Bom, a pergunta final não é se a creatina ela funciona, isso a ciência já resolveu há anos, há décadas. A verdadeira questão é se a dose acima da média ela faz sentido para o seu contexto agora de vida. No meu caso, com histórico familiar de doenças neurológicas, né, noites mal dormidas e treinos que já não estavam a mesma intensidade, essa fadiga que não estava se recuperando tanto, enfim. Pela primeira vez eu tive um retorno tangível que justificou uma mudança. Mas isso não significa que 20 gramas seja o ideal para todo mundo. E é aqui que muita gente acaba se perdendo. Confunde o que é possível com o que é necessário. Se você está em um período de estresse elevado, como eu estava, baixa qualidade de sono e precisa manter o desempenho físico e mental, faz sentido você testar uma dose maior de forma estratégica. Mas isso não significa você dobrar ou triplicar do nada. A forma mais segura de você aplicar é usar um protocolo progressivo. Começa com 10 gramas, divide em 2 doses, observa por uma semana, depois para 15 gramas você sobe, mantém hidratação alta, avalia a digestão, disposição. É só depois você tenta 20 gramas, de preferência sempre dividido, acompanhado de refeições. Esse protocolo vai reduzir drasticamente alguns riscos que você não quer que aconteçam. É importante também entender que para muitos 5 gramas já é o suficiente, especialmente em pessoas com dieta rica em carne vermelha, baixo nível de estresse e sem grande demanda cognitiva durante o dia a dia. Mas se você sente que está sempre mentalmente esgotado, você está sem energia, mesmo com um treino bom, uma boa alimentação, pode estar diante de uma das poucas estratégias seguras que vários experimentam. E a boa notícia é que se você não notar diferença, pode simplesmente voltar à dose padrão. Não há risco de você acostumar ou perder o efeito da creatina. A creatina não vicia, ela não desregula e não exige um contínuo no caso dessa forma. Hoje, depois de 2 meses, com 20 gramas por dia, eu decidi manter as doses, tá? Enquanto a rotina de trabalho ainda está desafiadora. Se em algum momento eu notar efeito contrário, posso reduzir para 15 gramas ou até voltar para 10. O mais importante é que agora eu tenho clareza de como o meu corpo está respondendo. E essa é a maior vantagem de ter o efeito teste. Se esse conteúdo, pessoal, ele te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, porque vai ajudar demais, tá? Estamos perto aqui de bater uma meta bem importante. E cada nova inscrição fortalece demais todo esse projeto aqui que eu estou fazendo, criado justamente para quem busca saúde, performance, longevidade com clareza, alcançar um corpo de fato que gosta, estético, mas com direção. E antes de sair, eu quero muito saber de qual cidade ou qual país você está assistindo esse vídeo, porque eu vou ler todos os comentários e vai me ajudar também a entender e ajustar o conteúdo para a sua realidade aqui nos próximos vídeos. Fui, valeu, fique com Deus e abraço, tamo junto.